Vamos lá, turma. Então, eu estou com o gráfico do Ibovespa aqui na tela, o gráfico semanal. E aí eu vou fazer uma explanação aqui só para a gente se situar como é que está a dinâmica do Ibovespa aqui no semanal. Então, a gente teve aqui aquela queda forte no período da Covid, aí a recuperação em V, um impulso de alta. Entramos aqui no mercado fazendo um movimento de correção desse impulso de alta, com essa pernada de baixa, e depois começou a fazer um processo de lateralização. E a partir aqui de março de 2023, a gente começa novamente a mudar a progressão de topos e fundos e entrar numa dinâmica de topos e fundos ascendentes. Então, eu fiz o fundo, topo, fundo mais alto, topo, fundo mais alto e o topo mais alto que o anterior. Então, a partir de março de 2023, eu entro numa dinâmica de topos e fundos ascendentes que continua vigente até hoje. Portanto, topos e fundos ascendentes, tendência de alta atual do Ibovespa aqui no gráfico semanal. O último fundo aqui na região dos 118, 119 mil pontos, arredondando. Então, qualquer fundo que ele faça aqui acima dos 119 mil pontos, eu tenho a minha progressão de topos e fundos altistas do Ibovespa preservada e a tendência de alta, por consequência, também preservada. Percebam aqui que se eu traçar uma retração de Fibonacci nesta pernada de alta do fundo Covid até o topo, a gente corrigiu aqui, ó, na retração de 38,2. E aí essa correção, ela toma aqui um formato, ó, de ombro, cabeça, ombro, faz o pivô de rompimento, rompo aqui, ó, a neckline desse ombro, cabeça, ombro invertido, tá aqui. Então eu fiz mais uma vez o ombro, a cabeça e o ombro aqui, faço um pivô no rompimento, rompo a neckline e dou aqui um impulso de alta, faço o pullback no neckline aqui, ó, que foi rompido, e retomo aqui a minha subida, onde agora, mais uma vez, eu estou numa dinâmica aí no curto prazo de correção dessa última pernada de alta. Então, como eu estou numa dinâmica de correção desta última pernada de alta, eu venho aqui, deixa eu apagar esse Fibo, e traço uma retração de Fibonacci na última pernada de alta, para ter aqui ideia de até onde pode vir esta correção. E percebam que agora eu estou chegando aqui, ó, na região da retração de 50% dessa última pernada de alta. Então está aqui, ó, o preço aqui próximo da retração de 50%, que está aqui nos 127.730 pontos. Ainda tem uma retração de 61,8 nos 125.530 pontos. E agora, olhando sob perspectiva de médias móveis, percebam que o último pavio inferior deixado aqui nesta última pernadinha de alta, aqui na micro pernada de alta, sob perspectiva aqui de semanal, que foi no mês de agosto, a gente deixa a sombra inferior e este fundinho aqui, ó, justamente na média móvel de 20, que é essa média verde, e média móvel de 50. Então, eu faço a sombra inferior nas médias e retomo aí um impulso de alta. Esse período aqui foi aquele estresse que teve lá no período do Japão, onde a gente abriu numa segunda-feira extremamente estressado, acho que foi dia 5 de agosto, e aí, dali para frente, o mês de agosto foi uma pernada de alta até o final do mês, que foi essa pernadinha aqui. Entramos aí no final de agosto nesse movimento de correção que dura até agora, e agora a gente fecha essa última semana justamente trabalhando entre a média móvel de 20 e a média móvel de 50, que foram as médias que marcaram o último fundo no semanal. Então, se eu pego agora no movimento micro, deixa eu mostrar só para vocês aqui no gráfico diário. Aqui, ó, foi onde eu tive a segunda-feira lá de estresse do Japão e depois uma pernada de alta muito forte. Essa segunda-feira de estresse foi lá no dia 5 de agosto e depois desse dia 5 eu fiz uma subida reta até ali onde eu cravei a máxima no dia 28 de agosto. Então, passei praticamente, o Ibovespa passou praticamente o mês de agosto inteiro subindo. Então, se eu pego agora um Fibonacci de retração nesta última pernada de alta do mês de agosto, lá do fundo, do estresse de agosto até o topo, eu percebo que o índice Bovespa ele chega numa região agora de retração de
17,8%, onde eu tenho também aqui passando a minha média móvel de 200 do gráfico diário. E, além disso, se eu olhar aqui também, ó, eu tenho também um ombro, cabeça, ombro aqui, ó, que foi rompido no mês de agosto. E agora eu volto nessa região do rompimento, antigos topos que foram rompidos, então resistência, que passa a funcionar aí como suporte. Acontece que, olhando pelo gráfico diário, eu já estou trabalhando na região limite desse suporte, uma vez que eu já tenho a minha média móvel de 50 descendo, média móvel de 20 descendo, média móvel de 8 descendo, e agora o preço trabalhando aqui na região, um pouco abaixo, mas ainda na região da retração de 61,8 dessa última pernada de alta aqui do gráfico diário, além da média móvel de 200 também do diário, que está passando aqui. Então, essa região, para mim, é uma região muito sensível, muito importante para o Ibovespa, que, se perdida, abre caminho de volta para esses 123 mil pontos. Lembrando que teremos ainda como suportes intermediários daquela última pernada de alta que liga o fundo ao topo, da progressão de topos e fundos aqui do semanal, esse último fundo a esse último topo, eu teria ainda como suportes intermediários essa retração de 50 nos 127.700 e a retração de 61,8 nos 125.500. Mas o fato é que, se eu perder esta região agora, que a gente vem trabalhando no Ibovespa dos 128 mil pontos, eu vou abrir um retorno aí aos 123 mil pontos. Então, a probabilidade maior é de eu ver esse Ibovespa voltando em algum momento nos 123 mil pontos, sabendo que eu tenho ainda como suportes intermediários os 127.700 e os 125.500, que é o FIBO de toda essa pernada de alta aqui, que é o último fundo e o último topo daquela progressão de topos e fundos lá do gráfico semanal. Então, muito importante a gente entender se vai entrar alguma força compradora aqui nessa segunda-feira que me faça voltar a trabalhar acima da média móvel de 200, dessa retração de 61,8, e principalmente, não só que entre força compradora, mas que ela seja acompanhada de volume. Uma vez, ó, se eu for olhar esses últimos dois candles de baixa do Ibovespa, foram candles que fecharam perto da mínima, com amplitude grande, ó, e o volume bem alto, acima da média. Então, isso aqui é um movimento que, quando eu olho a formação do candle e mais o volume que foi feito na formação desses candles, isso me mostra que a pressão de venda aqui foi forte e me faz aí ter um viés um pouco mais pessimista de que nós não veremos aí o Ibovespa conseguir ser suportado mais por esta região de suporte aqui, que havia sido marcado. Então, a gente vai acabar perdendo essa região e abrindo uma volta nos 123 mil pontos. Importante demais que na segunda-feira entrasse uma defesa dessa região, acompanhado de volume, e que voltássemos a fechar aí, pelo menos, aqui acima da média móvel de 200 e da retração de 61,8, fazendo aí ou um padrão perfurante por candles, ou mesmo, num cenário mais otimista, um engolfo de alta, que eu não acredito. Mas pelo menos algum candle aqui altista, acompanhado de volume mais alto, como foram nos últimos dois pregões aqui, já me deixaria um pouco mais animado e me voltaria a fazer acreditar que esta região de suporte aqui dos 128 mil poderia fazer aí a sustentação do nosso Ibovespa. Então, vamos ficar atento aí na segunda-feira, ver como é que vai ser a dinâmica. Se a gente furar a mínima da sexta e seguir caindo, aí a gente está abrindo uma volta nos 123, teríamos aí o preço do Ibovespa perdendo uma região de suporte muito forte, trabalhando abaixo de todas as médias, uma vez que ele já está abaixo da 50, da 20, da 8, que estão descendentes, e com um candle baixista aqui, a gente teria o rompimento dessa média móvel de 200 confirmada, e aí teríamos o preço trabalhando abaixo de todas as médias, e a situação aí realmente ficaria bem mais complicada para o nosso Ibovespa. Deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês aqui no gráfico semanal. Percebam aqui, ó, pela dinâmica de topos e fundos, como eu falei para vocês, o último fundo aqui, ó, em março de 2023, se a gente liga um canalzinho nos dois fundos, nos dois primeiros fundos dessa progressão de topos e fundos, depois que eu quebrei aqui a lateralidade e ativei esse Yokoi aqui no semanal, eu posso fazer aqui a ligação do canal
Percebam aqui, ó, que eu perco esse canal de alta aqui em maio de 2024 e, mais recentemente, essa última alta, ela veio testar a LTA desse canal, que foi perdido, o antigo suporte, também virando resistência, bateu lá, testou de baixo para cima e entrou no novo movimento corretivo. Então, isso aqui também é importante para mostrar para vocês o conceito de bipolaridade também funcionando aqui na LTA, desse canalzinho de alta aqui do Ibovespa, tá, turma? Então, em resumo, 128 mil pontos, região muito importante do Ibovespa. Se continuar a queda na segunda-feira, amanhã, a gente via a perda dessa região, 123 mil pontos, vai estar aberto. Suportes intermediários no 127.700, 125.500, mas aí a dinâmica vai ficar mais feia. Já vou estar trabalhando abaixo de todas as médias aqui no gráfico diário. Essa LTBzinha aqui tem que ser monitorada. A gente visitou ela aqui na terça-feira pela quinta vez, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, depois de 19 pregões, pancada para baixo com força, com volume. Isso me deixa aí mais pessimista para o Ibovespa. Vamos acompanhar na segunda-feira, torcer aí por um candle mais altista e acompanhado de volume, para a gente voltar a acreditar nesses 128 mil pontos como um suporte que possa vir a defender aí o Ibovespa. Do contrário, eu vejo esse Ibovespa aí abrindo uma volta lá nos 123 mil pontos. Bom, turma, agora Vale aí na tela, botei o gráfico mensal para mostrar para vocês mais facilmente como é que a Vale vem trabalhando dentro de um range, aí desde lá de 2020, com suporte aqui nessa região dos 53 até os 56 reais, e a resistência ali dos 81 até os 84 reais. E aí, a gente olhando aí o trabalho dela dentro desse range, mais recentemente, aqui no ano de 2024, a gente fez aí, viu a Vale trabalhando, ó, com uma linha de tendência de baixa que nasce aqui, ó, lá no início de 2024. Ela faz um topo, depois deixa outro topo aqui ali em maio, depois outro topo em julho, depois mais um topo em agosto, até que agora, mais recentemente, no mês de setembro, a gente conseguiu finalmente quebrar essa linha de tendência de baixa, fazer uma volta na média móvel de 200 do gráfico semanal, e aí aqui ele entrou num novo processo corretivo que o trouxe de volta na média móvel de 20 aqui do gráfico semanal. Portanto, a Vale, aqui no gráfico semanal, quebrou recentemente uma linha de tendência de baixa, então quebrou a sua tendência de baixa de mais curto prazo, o que não significa que ela entrou em tendência de alta, ela apenas acabou com uma tendência de baixa, então ela pode ficar tanto lateral como engatar uma tendência de alta, voltou na sua média de 200, onde também tínhamos aqui, ó, um topo anterior, portanto, resistência em confluência, sentiu, entrou num novo processo corretivo, e aí voltou na 20. Então, por médias, a gente tem uma região aqui onde ela pode ficar fazendo aqui um ping-pong entre a média móvel de 200 e a média móvel de 20, até definir um lado para romper ou para cima, caso ganhe essa região de resistência, ou volte aqui para o suporte do caixote, se perder esta média móvel de 20. Então, essa região aqui é uma região que a gente tem que ficar de olho para entender se o papel vai conseguir ir para cima ou se vai perder a média de 20 e voltar aqui para testar a sua principal região de suporte. Aqui, ó, a gente também tinha um canalzinho de baixa mais recentemente que foi quebrado aí no mês de setembro. Quando a gente joga aqui, ó, no gráfico diário, a gente vê claramente, ó, a linha de tendência de baixa que nasce aqui no início de 24, vem conduzindo o papel durante todo esse ano, até que recentemente a gente faz uma quebra dessa linha de tendência de baixa com um gap de fuga, e aí, ó, a gente fez essa quebra de linha de tendência com este pivôzinho de alta aqui, e aí tivemos aqui uma trick entry, que é um pivô de baixa menor dentro do pivô que é um pivô de alta menor dentro desse pivô de alta maior. E aí, ó, fomos lá em cima, engatamos um processo corretivo e agora, recentemente, estamos tentando aí ensaiar uma nova alta. Fato é que quando eu faço a projeção desse pivô de alta maior, então fundo, topo, fundo mais alto que o anterior, rompi esse topo,
a gente faz a projeção dessa onda para cima, fomos lá no segundo alvo, e aí engatamos o movimento de correção. Engatamos o movimento de correção, a gente pega uma retração de Fibonacci, liga o topo até o fundo, e aí a gente vê claramente com essa retração de Fibo que a gente corrigiu essa pernada de alta até a retração de 61,8, até essa região da retração de 61,8 de Fibo, onde a gente também tinha aqui a cabeça do pivô de alta da Trick Entry, que é o pivô de alta menor dentro do pivô de alta maior. Então, a gente corrige aqui nessa região de suporte, retoma aqui a subida, consegue vencer o 38,2, depois de voltar no 61,8, abrindo aqui um retorno no topo do Fibo, lá na região dos R$ 65. Então, agora, o que eu espero para a Vale é que ela consiga aqui, com esse rompimento do 38,2, deixa eu só tirar o imã, com esse rompimento do 38,2, que ela faça aqui este impulso, volte corrigindo ou aqui no próprio 38,2 ou até mesmo aqui no 50% em média móvel de 200 e depois retome aí a subida até o topo do Fibo nos R$ 65. E aqui é a principal resistência para a gente entender se a Vale vai conseguir romper e galgar objetivos aqui mais altos ou se a gente bate aqui e volta para baixo novamente, o que seria aquele movimento de ficar batendo na 200 e voltando na 20 aqui do semanal que eu falei para vocês. O que me chama a atenção aqui é que a média móvel de 20 do semanal já começa a querer ficar inclinada para cima, a média móvel de 8 do semanal já cruzou a 20 para cima, isso aqui é um bom sinal. E, adicionalmente, aqui no gráfico diário, quando eu vou olhar as médias móveis, eu tenho aqui a média móvel de 8 já cruzando a 20 para cima, a 20 também já trabalhando acima da 200, e eu estou muito próximo de ver aqui no diário a média móvel de 50 cruzando a média móvel de 200, o que é conhecido aí na análise técnica como cruzamento de ouro, que seria aí um excelente sinal para a Vale aí na sua tendência, seria um baita de um sinal aí de alta para a Vale, olhando aí para mais médio, longo prazo. Então, agora eu tenho uma perspectiva mais positiva para a Vale, esperando ver aí se ela mostra uma reação compradora desse movimento aqui de correção de curto prazo, depois dessa pernada de alta mais forte, depois que voltou no 61,8, ela rompe o 38,2. Esse novo movimento aqui de correção, fico olhando com bastante carinho essa região do 38,2 para ver se vai entrar aqui uma retomada de pressão compradora para conseguir aqui entrar uma simetria melhor num trade na ponta comprada, ou se ela vai ainda continuar afundando e voltar aqui na região da média móvel de 200, região da retração de 50%, e aqui seria um outro ponto onde eu ficaria observando a Vale no time frame menor, numa entrada de momento mais comprador também para fazer tomada de posição comprada nesse papel. Então, principal região de suporte imediato agora, essa região dos R$ 61,40. Se perdidas, a gente pode voltar aqui nessa região de R$ 60,20. Então, agora, a minha visão para a Vale é uma visão mais construtiva, de retomada de tendência nessa pernadinha de alta, movimento aqui de correção para mim, para fazer aqui um pivô de alta, deixando um fundo mais alto que o fundo anterior, e aí pegar um novo impulso altista, e esse impulso altista seria aí, a princípio, um retorno ao topo desse Fibo na região dos R$ 65. Então, para a Vale, eu tenho aí uma visão mais construtiva, até pelo movimento de quebra dessa LTB, com as médias aqui já fazendo alinhamento para cima, já tenho a 8 acima da 20, a 50 está agora a ponto de cruzar a 200, também ficar acima da 200, e aí eu teria um alinhamento de médias, o preço trabalhando acima dessas médias, portanto, uma visão aí mais construtiva para a Vale, e eu vejo esse papel voltando aí no médio e curto prazo, aqui na região dos R$ 65, principalmente se conseguisse manter acima aqui dessa região dos R$ 60,20 ou até mesmo dos R$ 61,37. Bom, turma, gráfico de Prio aqui na tela, gráfico semanal. Ela vinha aqui numa tendência de baixa e desde aqui de 2016, quando ela faz esse pivô de alta, fundo, topo, fundo, nessa média amarela, que é a média móvel de 50 períodos, ganhou esse topo, pivô de alta alinhado na média. Ela engatou aqui uma tendência de alta de semanal.
Aí, desde que ela engata essa tendência de alta no semanal, percebam que o principal suporte tem sido, nessa tendência, a média móvel de 50. Foi o calcanhar do pivô de alta original que iniciou lá a tendência. Depois, nas correções, ela vinha sempre se segurando na média móvel de 50. Aqui foi o Covid, quando afundou mais junto com todo o mercado, veio na 200, mas depois, quando o mercado volta à sua normalidade, mais uma vez, ó, a média móvel de 50, aproximação ou nela, vem funcionando como principal suporte dessa tendência de alta de prio. Até que no movimento mais recente, a gente chega neste topo aqui, atual, que a gente se encontra, e aí ela começa a desenhar aqui no semanal essa figura aqui em rosa, que é chamada aí pela análise técnica como um alargamento, ou tem gente também que chama de megafone. Isso aqui é uma típica figura de topo, e por estarmos numa região de topo gráfico de prio, isso aqui me chama a atenção, e aí é uma figura que requer um pouco mais de alerta para a turma aí que está comprada no papel. Além dessa figura desenhada aqui em rosa para vocês, também temos aqui uma espécie de retângulo que está desenhado aqui nessas figuras aqui em branco. Então, a gente tem aqui, nessa região de cima, a principal região de resistência do papel, que é uma região ali compreendida dos 49 até mais ou menos os R$ 51. Então, ela bate ali e sente e volta, ó, bate ali e volta, bate ali e volta. E aqui embaixo, a gente tem uma região aí dos 41 até os 39 e 39,30 mais ou menos, uma região aí de suporte. Então ele bate aqui e repica, ele bate aqui e sobe, bate nessa região e sobe buscando lá a resistência, bate e sobe. E o que acontece, o que me chama a atenção aqui no movimento mais recente quando eu olho esse gráfico semanal? Percebam que essa média amarela, que era a média que vinha suportando toda essa tendência de alta que a gente viu em prio, ela foi furada pela primeira vez aqui, ó, em maio de 2024. Depois a gente volta a trabalhar acima delas e agora, nesse movimento mais recente de prio, a gente viu o prio alinhando aqui, ó, um pivô de baixa. Então, a gente foi na resistência, fez um impulso até o suporte, volta em novo impulso altista e não consegue voltar lá na região de suporte, e a gente faz aqui, ó, um alinhamento na média móvel de 50 períodos, que era a principal resistência de toda a tendência, agora funcionando aí como um suporte. Então, o principal suporte de toda a tendência funcionando agora como aí uma resistência e funcionando aí como um calcanhar do pivô de baixa que foi ativado essa semana aqui em prio, uma vez que a gente fez um fechamento abaixo desse último fundo. Então, eu tenho topo, fundo, um topo mais baixo que o topo anterior, perdi esse fundo, já tenho aqui um pivô de baixa alinhado na média móvel de 50 do semanal de prio, que era a principal média de suporte da tendência de alta e que agora funcionou aí como uma resistência aqui nesse calcanhar desse pivô de baixa. Então, eu tenho aí o pivô de baixa ativado, já posso fazer a projeção dos alvos desse pivô, e aí eu teria o primeiro alvo nos 35,56, segundo alvo nos 32,79 e terceiro alvo nos 28,76. Eu gosto de projetar também o pullback do pivô para ter minhas regiões de confluência. E aí a primeira região de confluência seria ali entre os 35,7 e 35,56, e a segunda região de confluência entre os 32,7 e os 32,80, onde bateria aí com um retorno de prio na média móvel de 200 do seu gráfico semanal. Portanto, é um movimento aí que ficou bem feio essa semana, uma vez que a gente fez aqui um pivô de baixa alinhado na sua média móvel de 50. Se a gente conseguir furar essa região aqui de suporte desse range que a gente veio trabalhando aí desde 2023, desde outubro de 2023, portanto, há um ano, a gente deve ver uma aceleração de prio para baixo em busca desses alvos e dessa LTB aqui, desse megafone ou deste alargamento que a gente tem aí neste topo em prio. Então, aí seria uma queda aí de aproximadamente mais 14% para o papel até voltar nessa LTBzinha aqui,
ou, se quiserem também, podem fazer a projeção do pivô de baixa, e aí nós teríamos aí esses alvos, sendo que, como eu mostrei para vocês, a primeira região de confluência seria nesta região dos R$ 35, tá? Então, é um papel aí que esse último movimento requer um pouco da nossa atenção aí, principalmente a turma que está na posição aí comprada. Quando a gente vai olhar PRIO no gráfico diário, a situação também não é legal, uma vez que agora, aqui no gráfico diário, a gente já tem o alinhamento de todas as médias para baixo. Então, eu tenho média móvel de 200, média móvel de 50, média móvel de 20, média móvel de 8, todas elas alinhadas, apontando já a 50, a 20 e a 8 com uma inclinação bem forte para baixo, indicando aí uma super tendência de baixa para o papel aqui no gráfico diário, uma vez que o preço está trabalhando abaixo de todas as médias e os últimos recuos não conseguem vencer a média mais curta, que é a média móvel de 8. Aquele pivô lá do gráfico semanal seria este pivô aqui, ó, impulso, correção e um novo impulso para baixo. Deixa eu desligar aqui o imã, só um minutinho. Então, a gente tem aqui, ó, impulso, correção, novo impulso para baixo, perdendo aqui esta região de fundo, pivô ativado. Aqui ele não está alinhado ainda em médias, mas eu tenho aqui um micro pivô que a gente pode trabalhar aí com esses alvos para fazer a gestão de trades mais curtos. Então, eu tenho aqui, ó, impulso, correção, novo impulso, volta na 200, perco esse fundo, faço a projeção desse pivôzinho de baixa alinhado na média móvel de 200 aqui do gráfico diário, é um pivô menor dentro deste pivô maior. Então, este pivô menor é conhecido aí na análise técnica como trick entry. Então, eu tenho aqui uma trick entry alinhado na média móvel de 200. Na sexta-feira, nós já fechamos aqui na região do primeiro alvo desse pivô de baixa alinhado na média móvel de 200, também na média móvel aqui, ó, de 50. E agora, se a gente perde essa região dos R$ 39,95, onde tem aqui o primeiro alvo desse pivô, próxima parada seria nos R$ 38,47 e depois lá nos R$ 36,20. Isso levando em consideração aqui essa trick entry do gráfico diário. Portanto, a situação de PRIO aí é uma situação nem um pouco confortável. Essa semana eu cheguei a tentar buscar compra e fui estopado numa trap de compra que ele fez aqui, ó, neste fundo. Então, neste dia aqui, ó, ele vem e faz a violação deste fundo, fecha aqui. No dia seguinte, quando ele rompe essa máxima, ele ativa essa trap. No entanto, ela foi estopada na última sexta-feira, uma vez que a gente fechou abaixo da mínima desse candle. Então, a situação para PRIO requer aí muito cuidado, todas as médias apontando para baixo, alinhadas. Estamos com um megafone aqui em topo, gráfico semanal. Já tenho aqui agora confirmado um pivô de baixa alinhado na média móvel de 50, portanto, é um papel que requer aí um pouco da nossa atenção. Pode até fazer algum movimento de alta aí no curto prazo, no entanto, essa alta, na minha visão, seria apenas um repique dentro dessa tendência maior, mais clara, de baixa para o papel, tá? O papel está bem pesado, então tem que ter cuidado na operação desse papel, principalmente se ele furar essa região de suporte aqui, marcada em branco no nosso gráfico. Aí ele tende mesmo a acelerar até a LTB deste alargamento. Bradesco, turma, Bradesco, estou com um gráfico semanal aqui na tela. Ele vem trabalhando aí, ó, desde o ano de 2020 dentro desse triângulo simétrico. Então, está trabalhando dentro desse triângulo simétrico e, mais recentemente, a gente viu ele visitando a LTA desse triângulo simétrico e aí ele conseguiu fazer um baita do impulso de alta aqui, rompendo esse topo e voltando a trabalhar na LTB do triângulo simétrico, uma região de resistência, portanto, onde também passa aqui, ó, a média móvel de 200 do gráfico semanal, portanto, uma resistência em confluência. E mais recentemente, agora nessa última semana, ele fez uma grande barra de baixa aqui, ó, que voltou na sua média móvel de 20 ascendente e média móvel de 50. Então, aqui
a gente viu o Bradesco sentindo aí essa região de resistência. Como eu falei, LTB do triângulo simétrico, mais média móvel de 200. E quando eu faço um espelhamento aqui, ó, da última pernada de baixa de Bradesco para cima, porque eu não tenho pivô, então eu tenho que fazer o espelhamento, dá para ver também que ele veio aqui no primeiro alvo desse espelhamento. Ele fez uma subida aqui muito abrupta, sem deixar pivô. A única forma de eu projetar esse movimento é utilizando a técnica do espelhamento. Então, aqui era uma região de resistência e confluência. Média móvel de 200, LTB do triângulo simétrico e primeiro alvo do espelhamento. Agora, ele deixou uma configuração aqui, ó, no gráfico semanal, perigosa para quem está comprado, uma vez que ele não consegue vencer essa região de resistência e deixa aqui, ó, um pivô de baixa já armado e prestes a ser ativado. Então, eu tenho aqui, ó, um topo, um fundo, um topo mais baixo que o topo anterior. Estou trabalhando nesta região de fundo. Se eu perder esta região e, por consequência, perder essa média móvel de 20 e essa média móvel de 50 do semanal, eu vou estar ativando aqui, ó, um pivô de baixa em região de resistência, e aí eu acredito que a gente pode ver esse papel acelerando quedas de volta aqui para a região da LTA do seu triângulo simétrico, onde eu também teria fundos anteriores. Portanto, a região atual que o Bradesco fechou na última sexta-feira é uma região importantíssima de ser monitorada nessa próxima semana. Se perdermos essa região aí dos R$14 e a média móvel de 20 e a média móvel de 50, ó, que está aqui uma nos 14,3 e a outra nos R$13,94, a gente vai ter aí o papel ativando um pivô de baixa e aí a gente pode ver um movimento de aceleração até a LTA desse triângulo simétrico. E aí eu poderia até fazer aqui, ó, a projeção desse pivô de baixa, e aí eu teria aí estes alvos, deixa eu botar aqui em rosa, uma vez que é um pivô de baixa, e aí meus alvos seriam R$13,04, R$12,43, R$11,51. Aqui no gráfico diário, tá bem claro aqui, ó, o pivôzão de baixa que está armado aqui no gráfico diário também. Então, tem, ó, topo, fundo, topo. Estou trabalhando aqui na região de fundo. Se eu perder essa região, eu tendo a acelerar aqui o movimento em busca desses alvos e dessa região aqui de fundos e LTA do triângulo simétrico. Pelo caminho aqui, eu ainda enfrentaria a média móvel de 200 do diário, que está ali nos R$13,67 nesse momento. Olhando aqui no diário, para a gente fazer projeções de mais curto prazo e poder trabalhar aí com movimentos mais curtos, percebam aqui, ó, o topo, o fundo, o topo. Eu fiz aqui, ó, um topo duplo. Então, tá aqui, ó, o topo duplo para vocês. Então, eu fiz aqui, ó, topo, fundo, topo. Perdi esse fundo, ativei aqui um topo duplo. Posso fazer a projeção deste topo duplo para baixo para ter alvos aí de curto prazo. Inclusive, aí na última sexta-feira, a gente já fez aí, ó, o alvo do topo duplo. R$14,05 era o alvo dessa figura. Foi a mínima da sexta-feira, justamente aqui, ó, nos R$14,05. Que, se perdidos, temos ainda um terceiro alvo desta projeção nos R$13,65, justamente aqui uma confluência com a média móvel de 200 do Bradesco, como próximo objetivo, caso aí a gente veja o preço furando esses R$14,05. Sob perspectiva de médias aqui no gráfico diário, a 50, a 20 e a 8 já viraram para baixo, estão trabalhando aqui na mesma região. Uma vez que eu já tenho um topo duplo ativado, a gente pode ver aí esse papel fazendo algum repique. Deixa eu desativar este imã novamente. Então, a gente pode ver aí no curto prazo esse papel, uma vez que eu tenho um topo duplo ativado, que já fez o seu objetivo, voltar em pullback na região do antigo fundo que foi perdido, e aí essas médias vão continuar caindo. Provavelmente já terei a média móvel de 8, pelo menos, nessa região. Então, ele pode fazer um pullback aqui para depois seguir a sua tendência aqui para baixo, pelo menos uma volta
nessa média móvel de 200. Então, é um papel aí que está muito perigoso. Essa região aqui é uma região de suporte em confluência, como eu mostrei para vocês, fundo anterior. Também tenho aqui agora no diário o objetivo do topo duplo e tenho também aquelas médias do semanal, média móvel de 20, média móvel de 50. Então, é uma região aí de suporte um pouco mais forte para a Bradesco, uma vez que eu tenho bastante confluência nessa região dos R$ 14. No entanto, se perdido, a gente pode ver esse papel aí acelerando para baixo, porque eu teria, como eu falei lá no início, um pivô de baixa já ativado, numa região de resistência de triângulo simétrico lá do gráfico semanal, além do mais, também a média móvel de 200 do semanal, e aí eu poderia ver uma aceleração desse papel aqui para essas mínimas e LTA do triângulo simétrico. Então, aí, bastante cuidado, bastante atenção nessa região dos 14, observar aí no próximo candle desse gráfico semanal que fecha na próxima sexta-feira, para ver se a gente vai ter esse pivô de baixa confirmado ou não, se Bradesco vai ou não conseguir se segurar na próxima semana, no fechamento lá na sexta-feira, acima desses R$ 14.